No final, só receberemos de nossos filhos a ingratidão. De nada adiantou tudo o que fizemos de bom por eles. Eles só vão lembrar de quando você os deixou de castigo, não é mesmo? Esse é o tema do Orando com o Padre Pio de hoje. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Vocês, porém, amem os seus inimigos, diz a palavra de Deus. Façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Padre Pio nos diz na frase que nós vamos meditar hoje: seja grato e beije docemente a mão de Deus. É sempre a mão de um pai que pune porque lhe quer bem. Escreve aí nos comentários o que você já entendeu sobre essa frase de Padre Pio e, claro, já curte também esse vídeo, ok? Aqui no Brasil, a lei da palmada, como ficou conhecida, trouxe muita polêmica e discussão. O projeto de lei que visava proibir o uso de castigos físicos ou tratamentos cruéis ou degradantes na educação de crianças e adolescentes foi ridicularizado pela mídia. Claro que ninguém deve ser, em hipótese alguma, tratado com castigos físicos. Isso é tortura. Ninguém merece receber tratamentos cruéis. Mas, por outro lado, o Estado também não tem o direito de interferir no modo como os pais educam seus filhos. Qualquer tipo de agressão deve ser punida conforme a lei. Mas uma palmadinha no bumbum nunca fez mal a ninguém, não é mesmo? Logicamente que o diálogo é sempre o melhor caminho. Os pais devem sempre procurar conversar com os filhos sobre praticamente tudo, né? E educar os filhos através do diálogo, explicando sempre o que é certo, o que é errado, para conduzi-los aí no caminho do bem, né? Mas é certo também que somente as palavras às vezes não bastam, né? É necessário que os pais também deem o exemplo. De nada adianta você ensinar o seu filho a ser organizado, arrumar o quarto, se você, pai, você, mãe, é desorganizado, deixa a casa toda uma bagunça. É verdade. E é assim que Deus age conosco. Primeiro com a pedagogia e exemplo, por meio de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, ele nos pune. E não sou eu que estou dizendo isso, é Padre Pio. Padre Pio, Santo Padre Pio, diz que Deus nos pune porque quer o nosso bem. Da mesma forma, a Bíblia nos ensina a punir os nossos filhos. Eu apanhei quando criança. Meus pais apanharam, meus avós apanharam, e assim, né? Salvos alguns abusos que sempre acontecem, né? Na maioria dos casos foram apenas uns tapinhas corretivos. Meu filho, Julian, que já está agora com mais de 20 anos, né? Eu nunca dei uma surra nele. Mas eu me lembro de uma vez ou outra ter dado aí uma palmadinha para corrigi-lo. E você que é pai, que é mãe, sabe o quanto isso dói em nós, não é mesmo? Muitas vezes essa palmadinha dói muito mais nos pais do que nos filhos. Muitas vezes, após passar um corretivo nos filhos, nos trancamos no quarto para chorar, não é verdade? Então, será que os pais gostam de punir? Gostam de castigar? Gostam de ser rude, de falar alto com os filhos? É claro que não! Eu já disse e repito, isso dói bem mais em nós. Mas se não gostamos, por que fazemos? Fazemos porque nós amamos, né? Mais vale um tapinha hoje em casa do pai ou da mãe do que uma surra da polícia mais tarde. Mais vale aprender em casa do que deixar que o mundo ensine, que a sociedade molde, porque o mundo lá fora é dureza. Quando o seu filho fala um pouco mais alto com você, você já o repreende, já diz aí para ele baixar a bola, não é mesmo? Já mostra que ele tem que ter respeito com você, porque você não é qualquer um, você é o pai, a mãe dele. E com você, claro, o buraco é mais embaixo, né? Ele tem que aprender isso. Tem que aprender a respeitar a autoridade constituída, respeitar as leis, respeitar os mais velhos. E isso começa em casa. Estende-se também à escola, claro, respeitando os professores, os orientadores, diretores, enfim. É verdade. Eu fui professor de sala de aula durante quase 20 anos da minha vida.
E todos os anos eu tinha cerca de 900 alunos. Eles não tinham medo de mim, mas me respeitavam. Eu não era um professor autoritário, mas a autoridade em sala de aula. Se um aluno chegasse atrasado à minha aula, por exemplo, eu dava uma bronca. Dava uma bronca mesmo. Mas por quê? Porque amava. Amava os alunos como se fossem meus filhos. Se você não aprender a chegar no horário na escola, no futuro vai acabar chegando atrasado também no trabalho. E vão descontar do teu salário, né? E se você se atrasar muitas e muitas vezes lá no seu trabalho, você será demitido. O mundo não perdoa. Eu, por exemplo, não permitia que as meninas assistissem aula quando estavam vestidas de forma indecente. Mas fazia isso porque amava. Elas precisavam aprender a se valorizar, aprender que cada ambiente na sociedade exige um tipo de comportamento distinto, uma forma de se vestir diferenciada, e que não pode ir para a escola como se estivesse indo à praia. Eu podia até ser visto como o professor mais chato da escola, que não deixava fazer nada, que cobrava muito e que tinha muitas regras a serem cumpridas. Mas certamente era o que mais amava. Pois quem ama, cuida. E quem não ama, não está nem aí, não se importa. Nós temos que aprender a reconhecer que quando somos corrigidos é por amor e não por maldade. Quem nos corrige quer ver o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. E não é porque é mau, é cruel ou sente prazer em corrigir ou punir. E Padre Pio nos diz que nós devemos ser gratos por isso. Deus é um pai que ama e por amar assim muito, ele corrige, ele pune. Seja grato e beije docemente a mão de Deus, diz Padre Pio, porque é a mão de um pai que pune porque ele quer bem. É muito fácil louvar a Deus quando vai tudo bem, né? Verdade. Difícil é nas tribulações, nas dificuldades. Nas dificuldades a gente costuma praguejar, reclamar, murmurar, nos queixar para Deus o tempo todo, não é mesmo? Mas devemos aprender que se estamos passando por uma tribulação, é uma espécie de processo de purificação da alma, de crescimento espiritual, de amadurecimento como seres humanos. E Deus nos permite passar por tudo isso porque nos ama. Porque é um Pai amoroso, bondoso, misericordioso e nos ama tanto que nos pune sempre que é necessário. Portanto, façamos como diz Padre Pio. Sejamos gratos a Deus por todas as tribulações, por todos os sofrimentos, por todas as vezes que Ele nos pune, nos corrige, nos modela, e beijemos docemente a sua mão em sinal de obediência, de respeito e de amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você conseguiu entender a importância de sermos dóceis àqueles que nos corrigem porque nos amam? Escreva aqui nos comentários para nós, ok? E em breve nós vamos meditar sobre outra frase de Padre Pio aqui no canal. Você não quer perder, né? Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as nossas atualizações. Assim você fica por dentro de tudo que acontece por aqui e não nos perde de vista. Que Deus te abençoe. Salve Maria!